Nós já temos conversado sobre o contexto, né? Sobre aquela ideia de a gente ler um texto, não pensar um versículo solto, né? E tentar ver um pouco mais de conteúdo para interpretar corretamente. Hoje a gente vai continuar fazendo isso e vendo algumas coisas que tem texto que é historicamente mal interpretado e alguns grupos cometem alguns erros consideráveis por pegarem um versículo, pensarem do texto sagrado e tentarem fazer doutrina com isso de maneira isolada. Isso sempre acaba mal. Mas vamos cuidar com isso e vamos ler juntos hoje o texto sagrado. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, seguindo a nossa leitura e sempre buscando conhecer o contexto histórico, político, geográfico, religioso, enfim, tudo que puder lançar luz sobre o texto, para que a gente entenda melhor as Escrituras e possa então compreender o que realmente o texto quer dizer, e não aquilo que a gente possa estar imaginando. Estamos agora no verso 27, se você perdeu, volte lá, né? Temos a explicação anterior do começo desse capítulo. Jesus está num lugar plano, conversando com a sua multidão, um discurso que guarda semelhança com o Sermão do Monte lá do Evangelho de Mateus, mas que, como eu expliquei anteriormente, eu sigo aqueles autores que entendem que é sim um texto com muita semelhança, uma fala de Jesus com muitas semelhanças, mas feita em outra época, em outro lugar, tanto que lá era no monte e aqui era um lugar plano. E Jesus segue então falando àquele grupo que ele está com ele. Eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem aos que odeiam. Aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratem. Aqui Jesus vai ensinar aquela boa regra que a gente ouviu tanto já a respeito disso, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Ou até mais do que isso. Fazer o bem por quem faz o mal por nós. E não só fazer o bem, querer o bem. E não só querer o bem, pedir a Deus pelo bem da pessoa que nos quer o mal. Por quê? Se a gente dá um passo para trás, um passo para mais longe da cena, e olha um pouquinho o que está acontecendo com a gente quando alguém quer o nosso mal, tenta encarar isso na perspectiva celestial, né? Quem é essa outra pessoa? Essa outra pessoa é alguém que Deus criou, é alguém que Deus planejou coisas boas para essa pessoa, colocou essa pessoa no mundo para que essa pessoa servisse a Deus em verdadeiro amor, para que essa pessoa brilhasse, e ela está aí hoje jogando pedra numa outra pessoa e fazendo mal, praticando um insulto a Deus. Mas olha dessa perspectiva celestial. O que Deus quer dessa pessoa? Não é que ela se arrependa? Não é que ela se volte para Jesus Cristo e seja transformada? E nós somos o quê? Nós não somos discípulos de Jesus Cristo? Nós não somos agentes do reino de Deus? Então, como é que a gente tem que olhar para essa pessoa que está lá fazendo uma coisa errada, está nos agredindo, nos maltratando? Temos que olhar para essa pessoa como alguém que Deus quer alcançar. Então, por essa pessoa, nós oramos, fazemos o bem a essa pessoa, cuidamos dela da maneira que nós podemos, para que essa pessoa seja alcançada, então, para o reino. Essa é a perspectiva. E o Senhor fala agora de uma coisa que também tem que lhe explicar. O Senhor fala agora o famoso, né? Dê a outra face. E muita gente pensa isso aqui no nosso contexto. No nosso contexto, se alguém bate no seu rosto, no meu rosto, é um ato de violência, é uma agressão física. E aí nós pensamos nisso. Então Jesus está ensinando a gente a não defender a nossa integridade física. Não é isso. Nesse contexto aqui, o esbofetear a face não era simplesmente ou apenas a agressão física. Ele era muito mais um insulto. Era exatamente isso. Era uma sociedade, gente, em que o físico era mais intenso. Por exemplo, dentro da religião e dentro do Estado, tinham punições físicas. Se batia nas pessoas por causa de coisas erradas. Então, o bater na face era insulto máximo. Pense em hoje como, por exemplo, alguém cuspir no rosto do outro. Você pensa mais como uma agressão física ou como insulto? Insulto. Era isso aqui. Bater na face era um tremendo do insulto. E aí como é que as pessoas normalmente respondiam? Com mais insulto. Rompendo relações, querendo o mal. Nós temos, assim, ao longo da história, esse bater na face de diversas maneiras. Nessa época aqui, por exemplo, era particularmente vil, assim, se batesse com as costas da mão. Se uma pessoa chegasse para outra e desse com as costas da mão, era um insulto, assim, era chamar o outro da pior coisa que se pudesse imaginar, mas por meio de um insulto físico. Em um período mais recente, pessoas se desafiavam para duelar até a morte, batendo com a luva na face do outro.
Então veja que aqui é insulto. O Senhor está falando o quê? Se insultarem você, dê a outra face. Não seja a pessoa que responde dando a outra mão, né? Dando com a mão na face do outro e respondendo o insulto e criando uma inimizade. Absorva esse insulto. Deixa a outra pessoa à vontade. Isso, na verdade, quebra a pessoa. Quando alguém vem para insultar, o que ele espera? Vamos pegar no contexto de hoje. O sujeito chega e ele xinga de um palavrão. O que ele espera? Ele espera encrenca. Ele espera, no mínimo, que você xingue de volta. E se você não perder a cabeça, ficar realmente calmo, tranquilo, e você olhar para essa pessoa e dizer assim, o que eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você não está bem. Você não está sendo você mesmo. Você não é disso. Para você chegar aqui e me xingar disso tudo, as coisas não estão bem. Vamos conversar? Isso desarma a pessoa. Desarma. É o que a Bíblia fala, né? A palavra branda, ela acalma o furor. Então não aceite o insulto. Quando eu falo não aceite o insulto, né? Tem tipo assim, não vou levar desaforo para casa, vou bater de volta. Não. Não perceba isso, não incorpore isso como insulto. Veja isso como uma expressão de alguém que está distorcido, de alguém que não está sendo o que foi criado para ser e que precisa se voltar para Deus. Perceba assim. Foi assim que Jesus tratou o insulto. Quem mais insultado do que Jesus na cruz? O que ele falou? Pai, não leva em consideração o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Está vendo que exemplo maravilhoso? Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. A capa era uma veste mais externa, se usava até em viagens como um cobertor, né? E a túnica era a veste mais interna. Então, assim, essa questão de tirar a capa tem muita ligação também com legislação, né? Onde era proibido tomar como penhor a capa de alguém pobre. E aí tinha os romanos que tinham o poder de tirar as coisas das pessoas, né? Está falando, não resista, não é esse o nosso caminho, né? Dê a quem lhe pedir, né? A pessoa vem lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém tirar o que você pertence a você, não exija que o devolva. E como vocês querem que os outros façam, façam também vocês a eles. Tem uma relação muito, muito diferente do que a gente está acostumado a ver e a perceber, né? Dentro desse quadro aqui de opressão política, religiosa, o pessoal do templo, os saduceus oprimindo o povo e os romanos oprimindo o povo, né? Então tinha muito essa coisa de tomar as coisas, de confiscar as coisas. Ele falou, não resista, entrega e vai junto, né? Tem até um texto que fala sobre a milha, né? Se alguém obrigar você a caminhar com ele, uma milha, caminhe a segunda milha com essa pessoa. Era o que os romanos faziam. Um soldado podia pegar qualquer pessoa do povo e dizer assim, carregue minhas tralhas aqui, estou cansado. E a pessoa era obrigada a carregar por uma milha. O que o Senhor fala num outro texto? Caminhe mais uma com ele. A primeira, você caminhou porque foi obrigado, né? Esse cara vai ficar intrigado quando você caminhar a segunda. Né? Por que você está caminhando a segunda? Porque eu sirvo a Jesus. E aí a segunda milha é uma oportunidade de ganhar alguém para Jesus. Então o Senhor está falando assim, olha, vocês têm que fazer uma atuação diferente. Não acatem insultos no seu coração se sentirem insultados. Não. Não devolvam insulto, não devolvam agressão. Não vá lá e tome de volta o que ele foi tirado por alguém. Trabalhe isso como uma oportunidade dentro do reino de Deus. Por quê? Qual é o mérito de vocês se vocês amarem só quem ama vocês? Todo mundo faz isso. Os piores fazem isso. Se você for num presídio pegar o pior facínora que tem lá dentro, vai ter alguém com quem ele tem um bom relacionamento. Às vezes você pega lá, o sujeito ele é assaltante, traficante, assassino. E aí chega a mãe dele, o cara se derrete pela mãe. Ô mãezinha, e chora, porque a mãe dele está vendo ele na prisão, fica sem graça. Ou seja, tem alguém que ele ama. Então, todo mundo tem alguém que ama. É isso que é pra gente ser igual a todo mundo? Não. A gente é para ser o cara, a pessoa, o homem, a mulher, que vai muito adiante, que ama até o inimigo, que ama até o seu oponente. Que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para vocês? Quer dizer, você está fazendo bem para alguém que te faz o bem, quer dizer, para alguém que vai lhe pagar esse favor, né? Não, até os pecadores agem assim. Se vocês emprestam só para quem paga, qual é o mérito de vocês? Não, vou emprestar, vou ajudar essa pessoa aqui, vou emprestar um dinheiro para ela. Legal, você está ajudando. Mas se você souber que essa pessoa não vai pagar, não vai ter condições, você está emprestando para uma pessoa que é muito pobre, e que ela vai usar isso para comer. E ela não vai ter como lhe pagar depois. Aquilo ali é o necessário para ela viver. Você vai emprestar também?
sabendo que ela não vai ter como lhe pagar? É isso que o Senhor está ensinando. Não empresta só para quem você sabe que tem capacidade financeira. Dentro da cultura judaica, essa questão de empréstimo, né, ela era muito vista assim, como um auxílio ao necessitado, sabe? Empreste para o seu irmão e não cobre juros. Não cobre juros, né? Se você emprestou lá uma galinha, vai receber uma galinha. Não peça uma galinha e ovos. É isso, está ajudando uma pessoa. E aqui o Senhor falou, empresta também para aquele que não vai poder pagar. Tem uma pessoa que você sabe que vai morrer, ela está doente. E ela lhe pede um empréstimo para ajudar no remédio para aliviar a dor. Você vai emprestar? Ela vai morrer, não vai lhe pagar. E não tem ninguém que vai ficar para lhe pagar. O Senhor está ensinando o quê? Empreste. Empreste para quem você sabe que não vai pagar. Porque até os pecadores emprestam quando eles esperam devolução. Tem instituições para isso até, né, que fazem tomam as devidas garantias e emprestam e depois cobram o seu empréstimo. Isso não é amor, isso é negócios. Amem, porém, os seus inimigos, façam o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão, ela será grande, vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Essa conclusão aqui é a origem de todos esses ensinos. Porque Pai é bondoso comigo, que sou ingrato e mau, que peco, e que Ele me perdoa e que peco de novo. E Ele me perdoa e eu peco outra vez. E o que é o pecado senão uma ofensa a Deus? Ele é bondoso comigo, que sou ingrato e mau, que recebo tudo dele, estou vivo, tenho saúde, sou abençoado com Jesus Cristo, tenho Jesus Cristo na minha vida, e de vez em quando estou chateado com alguma coisa, sem gratidão. E Deus continua sendo bom comigo. Como é que eu posso não levar esse amor para uma outra pessoa, porque eu considero que essa pessoa é ingrata e mal comigo? Está percebendo? A origem desse ensino é porque Deus é bom e nos trata bem. Nos perdoa os pecados. E a gente peca de novo, Ele perdoa de novo. E a gente peca outra vez e Ele já sabe que a gente vai perdoar, que a gente vai pecar. E uma coisa que me chama a atenção, que é constrangedor nesse amor de Deus, é que quando Ele nos perdoa, Ele já sabe que a gente vai pecar de novo. E Ele nos perdoa. Ele não condiciona isso. Como é que a gente pode, então, só querer o bem de quem quer o nosso bem, né? A gente tem que ser misericordioso, por quê? Porque o nosso Pai é misericordioso. Ele está falando, olha que expressão bonita, Pai. Gente, até Jesus vir para a Terra, não se chamava Deus de Pai não, tá? A gente é muito acostumado a chamar Deus de Pai, porque a gente cresce numa cultura cristã, onde se fala isso, mas essa foi a novidade que Jesus trouxe. Deus não era o Pai, Ele era o Senhor. Sabe a diferença? Pai, né? A gente mora na mesma casa, tem o papai, né? E Senhor, eu sou escravo, moro lá no barracão, e lá naquela casa grande e bonita mora o meu Senhor. Está percebendo a diferença? Antes se pensava em Deus como Senhor, e Ele é o Senhor. Continua sendo. Mas Jesus veio explicar assim, olha, Ele além de ser o Senhor, Ele é seu Pai. Você mora com Ele lá dentro daquela casa bonita. Você mora lá dentro do coração dEle. Então, Ele é misericordioso. E nós também devemos levar misericórdia. O que é misericórdia? É ter o coração junto ao coração do outro. É estar lá junto, é se colocar junto, é oferecer o de melhor que nós temos. O Pai é assim conosco. E a gente leva isso também para os outros, por pura gratidão e imitação e por obediência à palavra que Jesus Cristo aqui nos ensina. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.